Pois não se lembra o que aconteceu. Disse que acordou no domingo em uma casa na mesma comunidade com 33 homens armados com fuzis e pistolas. Afirmou ainda que estava em um quarto, nua e dopada. O estupro coletivo foi gravado pelos criminosos e as imagens divulgadas nas redes sociais. Elas não serão mostradas aqui, mas deixam claro que a jovem está desacordada e que é molestada por alguns homens. Além do depoimento da adolescente, um dos suspeitos também se refere a 3 dezenas de estupradores. Mais de 30 engravidou. Entendeu ou não entendeu? A adolescente mora neste bairro de classe média na zona oeste do Rio. Por uma questão de segurança, não vamos revelar o condomínio onde ela vive com os pais e o filho de 3 anos. A jovem não trabalha. Estava matriculada em uma escola pública da região desde o início do ano, mas não ia mais às aulas há algum tempo. A mãe da jovem conta que a família soube do estupro coletivo ao ver as imagens na internet. O vizinho veio e trouxe para eu ver no celular dele. Aí eu vi a imagem e identifiquei que era ela mesma. A avó passou mal ao ver a gravação. Eu fiquei muito chocada, me senti muito chocada. Não tive coragem de ver o vídeo. Depois que eu me acalmei, eu comecei a ver aos pouquinhos assim e me arrependi de ter visto, porque é muito triste, é muito cruel. Inicialmente, as duas pensaram que a jovem poderia estar morta. Fiquei muito transtornada e naquele momento eu só pedia para Deus que ela tivesse viva ainda e que voltasse com vida do jeito que estivesse. Horas depois, a adolescente voltou para casa. Quando foi mais ou menos por volta das 7 horas da noite, chegou um rapaz aqui dizendo que era agente comunitário e trouxe ela. Disse que tinha encontrado ela lá, e então estava tudo bem com ela, mas ela estava com um aspecto assim de quem estava drogada ainda, os olhos um tanto quanto assim vidrados. A jovem foi levada para um hospital e tomou um coquetel de medicamentos para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Pouco depois, fez um desabafo nas redes sociais. Não dói o útero, mas sim a alma. A comunidade em que tudo aconteceu é dominada por uma facção criminosa. Ao fazer buscas no local, a polícia chegou à casa onde ocorreu o estupro coletivo. O lugar é conhecido como Abatedouro, onde aconteciam relações sexuais em grupo. Até agora, a polícia ouviu 6 suspeitos de estado na casa. Todos foram liberados depois de prestar depoimentos. Os investigadores ainda aguardam laudos periciais antes de pedir a prisão de qualquer um deles. Segundo a jovem, o namorado dela é Lucas Perdomo, de 20 anos. O jovem, que é jogador de futebol do Boa Vista, time da 1ª divisão do Rio, nega o relacionamento. O advogado de Lucas confirma que ele esteve na casa no dia do crime, mas não participou do estupro. Na verdade, ele teve relação com uma outra pessoa, uma outra menina que estava no local, e depois, terminada essa relação, ele se retirou do local junto com essa menina. E como o local onde ocorreram os fatos é um local de acesso ao público dentro da comunidade, eles não podem dizer se posteriormente houve consumo de drogas, houve o ingresso de outras pessoas e se houve algum ato que fugisse da normalidade. Raide Souza, outro suspeito, admitiu que as imagens foram gravadas com o celular dele. Aí, quantos homens tinham lá na casa? Silvio, dá licença, estão me atrapalhando. Vou falar que eles estão me atrapalhando. Quero andar, deixa eu andar, só por favor. Raí é quem falou no vídeo sobre a participação de mais de 30 homens no estupro. Mais de 30 engravidou. Entendeu ou não entendeu? Mas, segundo ele, o comentário se referia a um baile funk. Ele não houve estupro. Não houve estupro. Então tá. Houve um ato, sim, sexual, permitido pela suposta vítima. A polícia ainda não caracteriza o crime contra a adolescente como estupro. A polícia está investigando. As investigações elas têm que ser um pouco mais técnicas para realmente caracterizar se houve realmente um estupro
e como foi feito esse fato. Há indício suficiente para a gente acreditar que houve. Agora a polícia vai dizer ao final se houve ou se não houve, de que forma houve. Segundo a legislação, não existe muita dúvida. O ato de acariciar o corpo de uma jovem desacordada já é caracterizado como estupro. Jornais dos Estados Unidos, da Europa e até do Oriente Médio deram destaque ao episódio. O britânico The Guardian diz que as imagens chocaram o Brasil. Segundo o El País, da Espanha, compartilhar um estupro coletivo em redes sociais é a nova versão da barbárie brasileira. O estupro coletivo no Rio se tornou ainda mais alarmante porque acontece no momento em que o Brasil lembra outro crime brutal. Exatamente nesta semana, o estupro de 4 jovens no Piauí completou 1 ano. Elas foram atacadas por 4 adolescentes e depois jogadas de um penhasco de mais de 10 metros de altura no município de Castelo. Daniele Feitosa, de 17 anos, morreu. A mãe da jovem conversou com o Domingo Espetacular nessa semana. Dessa semana está sendo difícil. É voltar no tempo, é voltar aquele dia, o sofrimento, é como você ter vivendo aquela cena novamente, para nós, família, né? A tia de Daniele também se emociona. Mas falta muito. A saudade é grande. A dor é uma dor grande. Dos homens que cometeram o crime, um adolescente foi morto após delatar os comparsas. Os outros respondem em liberdade. No Brasil foram registrados mais de 47 mil casos de estupro em 2014. Um caso a cada 11 minutos. Mas o número pode ser maior, porque muitas agressões não são denunciadas. No Rio, os números também são alarmantes. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o estado registra 12 casos por dia. A violência sexual contra mulheres mobilizou a opinião pública. Dezenas de pessoas protestaram contra os casos de estupro no país. Celebridades também manifestaram repúdio nas redes sociais. Carolina Dickmann pede respeito. Cláudia Ohana também se solidarizou com as vítimas. Gisele Batista protesta. Não foram 30 contra 1, foram 30 contra todas. Exigimos justiça. Gisele Itier pede que as mulheres lutem por justiça. Natália Dill diz que a violência contra a mulher tem que parar. Camila Pitanga provoca. Precisamos falar sobre a cultura do estupro. Silvia Pimentel é representante da ONU no Brasil. Ela faz parte do CIDOL, comitê que luta contra a discriminação sofrida pelas mulheres em todo o mundo. Segundo ela, a situação no Brasil é preocupante porque muita gente acaba jogando a culpa na própria vítima. Há uma tendência a se culpabilizar as mulheres, sempre que são vítimas de uma violação sexual, não é verdade? Então, ela que se vestiu desse jeito, ela que estava num lugar que ela estava correndo risco. Se ela não queria isso, ficasse em casa dormindo, assistindo televisão. Vocês entendem? É isso que nós não podemos continuar reproduzindo. A repercussão do caso foi imediata. E nessa semana, o governo federal anunciou a criação de uma delegacia nacional para tratar de crimes contra a mulher. Casos como o que aconteceu no Brasil, às vezes, têm o poder de mudar a maneira como uma sociedade encara o estupro. Há 4 anos, um caso de estupro coletivo revoltou a Índia. Uma estudante de fisioterapia de 23 anos morreu após ser agredida e molestada por 6 homens dentro de um ônibus na capital, Nova Delhi. O caso teve repercussão mundial e uma consequência. A Índia, que registra altos índices de violência, endureceu as penas contra os criminosos. A sentença mínima para estupro coletivo foi dobrada para 20 anos, podendo chegar até a prisão perpétua. No Brasil, o estupro pode ser punido com até 15 anos de detenção. Além disso, compartilhar um vídeo como o da jovem também é crime, com pena de até 8 anos.
A jovem que sofreu o estupro está em casa com a família e tenta se recuperar do trauma. São vários sentimentos assim que se misturam, né? Porque é a profunda tristeza, uma pena enorme, um lamento muito que tenha acontecido com a minha neta. É uma indignação de ver como existem pessoas tão desumanas, ao mesmo tempo um sentimento de indignação. Também uma coisa assim que a gente acha que é até surreal, né? Uma coisa